para o sujeito conseguir enxergar esta coisa proteica, essa entidade proteica que está onipresente, e conseguir captar algo da forma dela, você precisa de muitos anos de estudo. E precisa de um talento específico para isso. Que é, por exemplo, é o talento da história cultural, na verdade, é o talento da história das ideias, por assim dizer. Quantos camaradas preparados sobre isso existem na esfera federal? Eu digo, só há pessoas mais ou menos preparadas para isso entre os meus alunos. Nas faculdades de Economia e Ciência Social não tem, no Exército não tem, na Aeronáutica não tem, na Marinha não tem, na Igreja Católica não tem, nas igrejas protestantes não tem. Ou seja, e os poucos alunos que eu consegui preparar para isso não estão atuando na política. Né? Você veja, aqueles que ficaram no alto funcionalismo público federal, você acha que eles estão tendo tempo de estudar essas coisas? Por isso que eu disse para saírem, por isso que eu aconselhei, olha, isso é prematuro para vocês ocuparem postos no governo federal. Vocês têm que continuar se preparando e formar uma intelectualidade possante. Né? E pedir que fossem para casa. Os mais inteligentes foram. E eles hoje entendem o que eu fiz. Agora, a mídia pega só aqueles que ficaram lá dentro e acha que eu os estou instruindo toda semana. Falando, mas escuta, você acha que eu sou sádico o suficiente para pegar um aluno ou ex-aluno meu que está no alto cargo federal e ficar incomodando o cara com as minhas ideias toda semana? Você acha que eu sou capaz de fazer um treco desse? Não, deixa o cara em paz, porra. Eu rezo para que ele tenha sucesso, para que não faça besteira nenhuma, mas eu não sei o que ele está fazendo. Se você pegar os alunos meus que tem lá, o Carlos Nadalim, né? o Felipe Martins, né? ou outros, eu não sei o que eles estão fazendo, porra. Você acha que eu tenho tempo, força física e capacidade para acompanhar todos os detalhes dentro de cada ministério? Vocês estão loucos, é? E para criar assim, a milícia organizada, vocês acham que dá para fazer isso, é? Se eu fizesse isso, eu não poderia fazer mais nada na vida. Teria que dedicar a isso todo o meu tempo. Você imagina quantas vezes eu precisaria ter conversado com cada um deles para saber o que ele está fazendo lá dentro. Pergunta para o Felipe Martins. Quanto tempo você conversou com o Olavo no último ano? Conversou meia hora? Não, nem meia hora. Pergunta para o Carlos Nadalim. O Carlos Nadalim nem 10 minutos. Então, gente, essa história toda do grupo olavista, isso é minha invencionice porca, da mídia mais porca, feita por jornalistas mais analfabetos e estúpidos do mundo. E endossada por esta vagabunda dessa Regina Duarte. Mulher, tem que... Eu dei a recomendação. Ela diz que eu estou tentando tirar o emprego dela, quando na verdade eu dei o emprego para ela, porra. Porque o presidente Bolsonaro perguntou a mim se ela era pessoa de confiança. Eu respondi, sim, presidente, parece ser uma pessoa muito boa. Porque eu conheci ela de outra época, eu não sabia as últimas realizações dela. Se eu soubesse, teria dito, não aceite nem como faxineira. Essa mulher é perigosa não porque é comunista, mas porque é estúpida, burra e facilmente manipulável. Qualquer desses caras mais espertos da esquerda, qualquer Zé Dirceu, faz ela de trouxa. Ela vai trabalhar para os caras sem nem perceber. Por quê? O que ela acha que é o comunismo, né? Ela tem ideia do tamanho da coisa? Não, não tem. Ela não tem. Os caras estão todos dando palpite sobre isso. Não tem. Eu fiz aquela lista no artigo Estudar Antes de Falar, porque eu segui aquela lista, porra. Eu pus ali o que você precisaria estudar. Não é só estudar, não é ler. Você tem que ler, meditar, absorver, perguntar, observar. Tá certo? E tentar entender a realidade por trás daquilo. Não só o livro que você está lendo, meu Deus do céu. Ou seja, você precisa juntar a observação pessoal, a observação participante pessoal à exposição escrita. E isso pode levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá o quê. Para mim levou, acho que 30 anos. Agora, pensa bem, quantos políticos no Brasil vão impedir o meu conselho a respeito? Quantos empresários vão impedir o meu conselho? Quantos generais vão impedir o meu? Nenhum. Eles todos acham que sabem. Eles nunca estudaram nada e o sujeito que estudou durante meio século, não pode perguntar para ele porque eles não vão se humilhar a esse ponto. Quer dizer, a vaidade
É o único critério da ação dessa gente. Né? Eu estava falando com um amigo meu, ele disse, e conversa com essa gente, é conversa daqueles meninos punheteiros de 11 anos de idade, porra. E é mesmo. Eles não passam desse nível. Não há pessoas qualificadas. Veja, o primeiro sinal de que um sujeito está qualificado para lidar com isso é ele pedir a opinião de quem estudou mais do que ele. Quem estudou mais esse assunto do que eu? Mas nem os comunistas, porra. Então, se o sujeito está qualificado, o primeiro sinal, eu vou lá perguntar para o homem que estudou essa coisa durante meio século. Nunca vieram perguntar nada. Eles já têm suas opiniões prontas, eles são todos que nem o Cílio Bocaneira. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. É tudo teoria da conspiração. Né? Não são todos palhaços, gente. Esse seu Witzel. O que as pessoas entendem? Eles estão. Veja, precisamos negociar com a China, precisamos vender frangos para a China. Você é capaz de entender a imensidão do esquema estratégico chinês? Russo-chinês? Não, você não sabe sequer a história da coisa, porra! Como é que você vai entender? Então, eu comparo. Eu li essa imagem no Corão muçulmano. Né? As formiguinhas embaixo da terra quando vão avançando os exércitos de Alexandre o Grande. E elas sentem a terra tremer e dizem, vamos nos esconder aqui. Mas elas sabem o que está acontecendo? Então, a visão que esses generais, empresários e políticos têm do mundo, da atuação russo-chinesa no mundo, é a visão que as formiguinhas tinham do exército de Alexandre o Grande. Gente. Agora, eu não sou uma formiguinha. Eu já olhei a coisa de cima. Hein? Eu não tenho força para lidar com isso, mas eu sei o que está acontecendo. Eles vêm perguntar para mim, não, eles têm que se fazer de importante. Tudo que nem esse João César de Castro Rocha, tá entendendo? Porque eu estudei Stanford, eu sou diplomado pela puta que eu pariu. O que é isto? Que palhaçada é essa? Até onde vai isto? A coisa que acontece é que cada vez me espantam mais, e o que mais me espanta é ver que as pessoas não se espantam com aquilo. Por exemplo, quando o número de homicídios anual no Brasil chegou a 70 mil, que dá 3 guerras do Iraque em tempo de paz, e o pessoal está discutindo corrupção, o nosso dinheiro, roubaram o nosso dinheiro. Que se dane o dinheiro, pô! O dinheiro vale tanto mais que a vida humana, assim? Daí agora fizeram lá um acordo com a China, com a Huawei, que é a empresa que já foi expulsa dos Estados Unidos e da Polônia, empresa criminosa, empresa ligada ao serviço de inteligência chinês, e vão entregar as identidades de todos os brasileiros para a Huawei, ou seja, para o serviço secreto chinês. O serviço secreto chinês vai ter controle total do que se passa no Brasil. Ou seja, vendemos o Brasil. Para quem? Para um governo genocida, assassino de cristãos. Você acha que é lícito um povo, para ele se livrar dos seus apertos financeiros, ele começar a ajudar um regime assassino? Lembre-se, os caras que pensavam assim antes da guerra e comerciaram com a Alemanha, foram todos considerados criminosos de guerra. Ou seja, a sua dureza, a sua falta de dinheiro, não justifica moralmente que você se alie com essas pessoas. No Brasil tem alguém tentando examinar a coisa por esse lado? A moralidade desses acordos? Ninguém discute, só discute se é vantajoso financeiramente ou não. Ou seja, estão transformando o Brasil numa quadrilha de assassinos. De que se é lícito o povo, para se livrar do aperto, ajudar um governo genocida, então é lícito. Eu, por exemplo, se eu tiver com apoio, com problemas financeiros, eu resolver a minha situação me aliando a um assassino. O assassino me dá um dinheiro para eu fazer um favor para ele, eu aceito. Então, isso é cumplicidade com homicídio. Né? E pior ainda, com matança de cristãos em massa. Ninguém está discutindo isso. Agora os caras discutem qualquer coisa. Então, todos acreditam que existem relações comerciais com a China, relações neutras, não ideológicas, e indiferentes à política, ao poder político. Você lê o livro, você vê que na China, nada está fora de um projeto global de alcançar o poder mundial. Nada. O chinês não vende um chiclete se isso não tiver um lugar dentro do plano geral de ascensão do poder mundial. As crianças na China são educadas desde pequenininhas que a China tem de dominar o mundo e que o grande obstáculo para isso é os Estados Unidos. Eles educam os caras desde os 5 anos para pensar isso. Daí chega o brasileiro lá, não, eu quero vender frango para a China, isso é totalmente apolítico, aideológico. É uma estupidez. Quer dizer, a mentalidade de comerciante do interior
tratando de assuntos de grande política internacional. Uma vez instaurado o regime comunista no Brasil, no que seria prejudicial a vida dos brasileiros mais humildes? Como viveríamos? Iguais aos cubanos e chineses? Além da falta de direito, viveríamos como um curral de mão de obra barata explorada pelos mais poderosos? Mas é exatamente. Por que você acha, inclusive, que esses filhos das putas desses capitalistas americanos investem na China? Porque lá o trabalhador ganha $30 por mês e se fizer greve, é demitido ou preso. Não tem greve, não tem sindicato, não tem encheção de saco, é a mão de obra mais barata do mundo. Você chega na indústria metalúrgica, os caras trabalhando de pé no chão, você tá entendendo? Se voa fagulha, pau no cu dele, tá entendendo? É assim, porra. Na Rússia era a mesma coisa. Em Cuba a mesma coisa. Quer dizer, o comunismo é igual no mundo inteiro, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso aí? Em primeiro lugar, o que é o comunismo? Diz, bom, nós temos aqui a luta de classe, os capitalistas estão explorando os pobrezinhos, então nós vamos ter que intervir e acabar com esta coisa. Então, cara, você tem que criar um aparato de poder que seja mais forte do que a totalidade dos capitalistas. Entendeu? Quer dizer, o capitalista já enche o seu saco, não enche? Ele te enche o saco, te explora, às vezes mente para você, tá certo? Às vezes te vende os negócios que não prestam, que você não deveria comprar, mas compra porque acreditou na propaganda. Capitalista enche o saco. Agora você imagina um aparato de poder mais poderoso que os capitalistas, que ele tenha na sua mão não só o poder político, e militar e policial, mas também o poder econômico. Como a definição de comunismo é essa, é a fusão de poder econômico e político, meu filho. Numa democracia capitalista, você pode se refugiar do poder econômico no poder político e vice-versa. Por exemplo, o governo está te oprimindo, você procura lá os milionários, os caras ricos, para sustentar a sua campanha, você faz a campanha contra o governo com o dinheiro deles e você se safa. Ao contrário, você tem um capitalista te perseguindo, tu vai no governo, tu vai no aparato judicial, e ele te protege. Agora, no socialismo funde as duas coisas, você está entendendo? Isso quer dizer que você não tem para onde correr. Socialismo é isso, não ter para onde correr. Porque a autoridade é centralizada, o poder é centralizado e o poder econômico também é centralizado. Então, isso nunca vai poder ser coisa boa. É gozado que as pessoas acreditam que tem gente que é socialista por boa intenção. Não existe boa intenção quando não existe amor à verdade. E não existe amor à verdade quando as pessoas não querem fazer as perguntas. E a pergunta principal é essa: o que é a porra do socialismo? Não é? O socialismo, meu filho, é a fusão de poder econômico com poder político-militar. E isso, coisa boa não pode sair daí jamais, 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 jamais. Concentração de poder, meu filho. Perante concentração de poder, a gente tem que fazer aquilo que o Bruno Tolentino dizia, era a pergunta que não quer calar. E a pergunta é a seguinte: mas o cu era de quem? É sempre o nosso, meu filho, é sempre o nosso. Quanto mais poder os caras tiverem, mais nós vamos nos fuder.